Vamos iniciar hoje um estudo sobre as aparições de Nossa Senhora de La Salette. Uma aparição tão importante, aprovada pela Santa Igreja Católica, mas infelizmente poucos ainda conhecem quais foram as mensagens de Nossa Senhora em La Salette. Uma aparição que fala do futuro da humanidade, do futuro da Igreja Católica. Tudo que Nossa Senhora falou em La Salette está acontecendo nos dias atuais. Muitas profecias foram cumpridas e ainda irão se cumprir. Então, a partir de hoje, neste vídeo de hoje, iniciaremos esse estudo sobre essa importante aparição de Nossa Senhora de La Salette. Nossa Senhora que apareceu no dia 19 de setembro de 1846 a duas crianças, a um menino, a Maximino Giraldi, de 11 anos de idade, e a uma menina, adolescente, Melanie Calvalt, de 15 anos de idade. Nossa Senhora apareceu nos Alpes franceses, na região montanhosa da França, chamada Alpes franceses, num pequeno vilarejo chamado La Salette. Esse vilarejo de La Salette ficava próximo à cidade de Corpes, a diocese de Grenoble, na França. Então, naquele tempo, durante a aparição, aquele vilarejo de La Salette possuía apenas 800 habitantes. Um vilarejo pequeno, nos Alpes franceses, região belíssima, montanhosa, local belíssimo onde Nossa Senhora apareceu. Nossa Senhora apareceu, meus irmãos, um dia de sábado. No dia 19 de setembro, era um dia de sábado, de 1846. Vocês sabem que o sábado é dia dedicado ao Imaculado Coração de Maria. Não é à toa que Nossa Senhora apareceu no sábado, né? E Nossa Senhora, ela só apareceu uma única vez, essas crianças. Mas a mensagem foi tão profunda de La Salette, que foi uma aparição aprovada. Com apenas 5 anos, a La Salette já foi aprovada pelo Papa Pio IX. O Papa da época era o grande Papa Pio IX. Apareceu em 1846, essa aparição foi aprovada pelo Papa Pio IX em 1851. Apenas 5 anos já foi aprovada. A mensagem é tão profunda, os milagres, as conversões foram tão profundas, e o Papa Pio IX acreditou no segredo de La Salette, que eu vou relatar para vocês nesse vídeo e nos próximos vídeos que virão durante esse mês de setembro, mês dedicado a Nossa Senhora de La Salette. Bem, essa aparição aconteceu no dia 19 de setembro, que é um dia de sábado, como eu falei, e também a aparição aconteceu no horário das 15 horas, às 3 horas da tarde. Todos nós sabemos que às 3 horas da tarde é o horário da misericórdia, a hora da misericórdia, a hora que nosso Jesus Cristo deu a vida por nós na cruz. Nossa Senhora apareceu exatamente às 3 horas da tarde para essas duas crianças. Um dia anterior, um dia 18 de setembro, essas duas crianças, impressionante, porque tanto Maximino como Melanie, eles eram pastores pobres, né? Camponeses pobres que cuidavam de gados, de ovelhas, de outras pessoas. Eles viviam como mendigos, tanto Maximino como Melanie viviam como mendigos, mendigarem nas ruas para poder comer, levar pão para sua casa, porque eles eram muito pobres, extremamente pobres, trabalhavam para outras pessoas. Eles eram de Corpes, a 5 quilômetros de La Salette, mas não se conheciam. Eles se conheceram um dia antes, 24 horas antes da aparição, porque aquele que ajudava a Melanie a pastorear o gado da pessoa que ela trabalhava adoeceu. Então ele chamou Maximine para trabalhar com ela, com Melanie. Então conheceram-se um dia antes. E aí, meus irmãos, no dia 19 de setembro, eles estavam pastoreando, em 1846, pastoreando aquele gado ali, aconteceu a aparição de Nossa Senhora. Nossa Senhora apareceu, eis que apareceu a Virgem Maria, né? Para essas duas crianças. Eles adormeceram, né? Estavam pastoreando o gado, dormiram depois de fazer a sua merenda, o seu lanche do almoço, adormeceram, acordaram e não viram o seu gado. Ficaram assustados porque eram pobres, ficaram preocupados. Como é que eles poderiam, né? Se sumisse esse gado, como é que eles iriam pagar desse rebanho? E eles procurando nessa região lá de La Salette, subiram essa montanha, uma montanha, e viram uma grande luz, né? E a Melanie tinha brincado, antes de adormecer, tinha brincado construindo um paraíso. Esse paraíso era uma pequena cidade rochosa, em cima de uma rocha, pequenas pedras, e ela chamava aquilo ali de paraíso, né? Pequenas pedras, rochas. E no lugar desse local que eles estavam brincando no paraíso, eles viram uma luz, uma grande luz. Eles relataram que era uma luz mais luminosa, mais forte do que a luz do sol. E nessa bola de luz que eles viram, eis que essa bola se abriu e viram uma bela senhora. E esta bela senhora estava sentada nessa rocha, nessa pedra, que é nesse paraíso que eles faziam. E Nossa Senhora estava sentada. É impressionante essa aparição de La Salette, porque mostra a Virgem Maria chorando copiosamente, lágrimas escorrendo do seu rosto. E Nossa Senhora estava sentada nessa rocha, com as mãos, com a cabeça baixa e com as mãos curvas, sentada nessa rocha. E eles viram essa bela senhora chorando. E eis que Nossa Senhora, Maximino relata, um dos videntes, que na hora que eles viram Nossa Senhora, apareceu essa bela senhora chorando, e ouviram a voz dela, foi como se ele fosse flutuando, como se eles fossem flutuando até o local onde Nossa Senhora estava.
Quando eles chegaram até a Bela Senhora, Nossa Senhora se levantou da pedra, pois estava chorando copiosamente. Ela cruzou os braços. Então já começa o simbolismo, a importância da Senhora. E Nossa Senhora fala para eles, né? Viram que eles ficaram com medo quando viram, né? Porque Nossa Senhora é grandiosa, né? Irradiava luz mais brilhante que o sol, uma bela senhora mais brilhante que o sol. E aí ela disse: não tenham medo, meu filho, aproximem-se, não tenham medo, não tenham medo. Eu vim trazer uma grande notícia. Eu vim aqui nessa terra trazer uma grande notícia para vocês. Então vejam, né? E aí vamos relatar como Nossa Senhora apareceu, né? Nossa Senhora ela apareceu vestida com um vestido longo de camponesa, porque naquela região ali dos Alpes de La Salette, ali eram camponeses, pessoas pobres que cuidavam dos rebanhos com camponeses. E as mulheres se vestiam, Nossa Senhora veio exatamente como as camponesas, com avental de camponesa, com vestido longo como camponesa, com a touca no cabelo como as camponesas faziam. Ela se vestiu exatamente como as mulheres daquela. Mas eles relatam que apesar de ela estar vestida como camponesa, o brilho do seu olhar era como se fosse uma realeza. Ela tinha uma coroa de rosas, né? Apesar de estar vestida como camponesa, ela tinha uma coroa de rosas sobre a cabeça para mostrar a realeza da Mãe de Deus, né? A realeza que ela é rainha dos céus e da terra. E Nossa Senhora ela veio com uma corrente sobre os ombros. E essa corrente, Nossa Senhora disse que representava os pecados dos homens, essa corrente sobre os ombros de Nossa Senhora. E também sobre o pescoço tinha uma corrente. E nessa corrente do pescoço tinha um crucifixo. Nesse crucifixo que estava na corrente do pescoço de Nossa Senhora, estava Jesus crucificado. Do lado esquerdo da cruz estava um martelo e do lado direito tinha uma torquês, que é um alicate. E Nossa Senhora explicou que esse martelo significava todas as vezes que os homens, seus filhos, pecavam na terra, cometiam algum pecado na terra, eles batiam com esse martelo crucificando seu filho novamente, crucificando nosso Senhor Jesus Cristo. E o alicate torquês era quando alguém se convertia aqui na terra, quando alguém deixava de pecar, abandonava a vida de pecado e se convertia. Então aliviava as dores do nosso Senhor Jesus Cristo, que é crucificado novamente pelos pecados da humanidade. Então veja a profundidade de La Salette. Pelos vestidos, pelas vestes da Virgem Maria, a gente já vê essa grande profundidade que é a aparição de La Salette. É importante frisar algo interessante. Nossa Senhora em La Salette, meus irmãos, ela apareceu. Por que Nossa Senhora apareceu na França? Né? A gente precisa entender que essa aparição aconteceu em 1846, mas antes na França, em 1789, aconteceu algo terrível, uma revolução sangrenta, uma revolução antirreligiosa, uma revolução que lutava contra a Santa Igreja Católica, que matou muitos religiosos, muitos padres e bispos morreram nessa revolução sangrenta. Muitos católicos foram tirados da vida, exterminados por essa revolução sangrenta, a Revolução Francesa, que aconteceu em 1789. Uma revolução criada e formada pela maçonaria. A maçonaria idealizou essa Revolução Francesa. Robespierre, que era um dos líderes da Revolução Francesa, era maçom do grau 33. E essa Revolução Francesa pregava o quê? Igualdade, liberdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Ou seja, eles pregavam que todas as religiões eram iguais, né? Porque você sabe qual era o objetivo da maçonaria. Qual era o objetivo da Revolução Francesa criada pela maçonaria? Era derrubar as monarquias, os reis que eram católicos fiéis, derrubar as monarquias e formar a república maçônicas, e também derrubar a Igreja Católica, né? Lutar contra a Igreja Católica, contra a fé católica. Então durante a aparição da Nossa Senhora, ela contra-atacou o inimigo, como o demônio Satanás, através da maçonaria, através dessa revolução maldita francesa, atacou a fé, diminuiu a fé, né? E aí Nossa Senhora apareceu 3 vezes na França, por conta disso, ela contra-atacou, né? Ela veio para poder erguer novamente a Igreja Católica, a fé dos católicos ali. Então Nossa Senhora apareceu em 1830 na França, em Paris, na Rua de Bac, apareceu Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora apareceu em La Salette em 1846 e Nossa Senhora apareceu em 1856 também na França, 1858 também na França, a Bernadette, né? Apareceu Nossa Senhora de Lourdes. E aqui Nossa Senhora veio, meus irmãos, começar a lutar, né? Porque a França estava dividida naquela época. E aí Nossa Senhora disse para eles, né? Para os 2 videntes: é preciso, filhinhos, que vocês se convertam, que a humanidade se converta, que os homens se convertam, porque eu já não estou mais aguentando, sustentando o braço de meu filho. O braço do meu filho já está muito pesado. Eu não estou mais sustentando o peso do braço do meu filho, que virá com a justiça. Ou seja, Nossa Senhora quer dizer que a justiça de Deus está para cair sobre a humanidade. Então é preciso converter-se, é preciso rezar melhor. E aí Nossa Senhora vem alertar, meus irmãos, algo grave lá em La Salette. Nossa Senhora veio dizer lá em La Salette, nessa mensagem,
nesses segredos que ela deu, porque Nossa Senhora ela deu um segredo durante essa aparição. Repito, foi só uma aparição, mas foi profunda, uma mensagem grandiosa. Ela falou um segredo para Maximino, de 11 anos, Maximino Giraldi. Ela falou um segredo curto, mas que ele não poderia revelar para ninguém. E Nossa Senhora falou outro segredo maior, grandioso, para Melanie Calvalti, que ela poderia revelar no ano de 1858. Por que no ano de 1858? Que coincidência, né? No ano que Nossa Senhora ia aparecer em Lourdes, né? Na França também, na cidade de Lourdes. Então Nossa Senhora disse que ela poderia revelar em 1858. Mas aí o Papa da época, o Papa Pio IX, ele pediu para ler esse segredo em 1851. Então o Papa Pio IX pediu para ler o segredo. E aí as pessoas, as autoridades ali relataram que quando ele leu o segredo, ele ficou pálido, né? A face dele mudou, ele disse: que coisa grave que Nossa Senhora está nos alertando. Ele acreditou, tanto é que ele aprovou a aparição de Nossa Senhora de La Salette, aprovou a aparição e acreditou que aquele segredo que Melanie contou ali, que escreveu uma carta em próprio punho, porque eles eram, lembrando que eles eram analfabetos durante a aparição, eram camponeses humildes analfabetos, mas depois o bispo de Grenoble acreditou na aparição e ensinou os dois videntes a escrever e a ler, né? Deu estudo para eles, para os dois videntes. No próximo vídeo eu irei relatar um pouco mais sobre a questão dos dois videntes, mas é preciso entender que La Salette veio dar uma mensagem grave, uma mensagem importante para a humanidade, acontecimentos futuros, né? O segredo de La Salette relata acontecimentos futuros. Foi aprovado pelo Papa Pio IX, aprovado pelo seu sucessor, o Papa Leão XIII, grande Papa Leão XIII, e o Papa João Paulo II, grande Papa Mariano, que tem como lema Totus tuus Mariae, sou todo teu Maria. Ele aprovou e incentivou os católicos a divulgar as mensagens de Nossa Senhora de La Salette. Essa mensagem que ficou tão escondida, infelizmente, por tanto tempo. O Papa João Paulo II diz que La Salette é o coração das profecias de Maria. La Salette é o coração das profecias de Maria. Então, é importante mensagem. E esses videntes, meus irmãos, esses videntes eles foram muito perseguidos, né? Tanto Maximine como Melanie foram muito perseguidos. Porque embora o bispo de Grenoble deu aquele apoio, né? Deu aquele apoio à aparição, o Papa Pio IX tinha aprovado a aparição, mas aí, meus irmãos, infelizmente, como eu falei, a França estava dividida. A França estava dividida, rachada no meio devido à Revolução Francesa que aconteceu há pouco tempo atrás. A França estava dividida entre católicos verdadeiros e católicos liberais. Infelizmente, tinham muitos bispos liberais. O que quer dizer bispos liberais, católicos liberais? São católicos que seguem o ideal da Revolução Francesa, que colocam o homem no lugar de Deus, que pregam a liberdade, igualdade e fraternidade, ou seja, para eles, os católicos liberais, que hoje são conhecidos como católicos progressistas, que é a maior praga, infelizmente, da Igreja Católica, é o modernismo combatido pelos papas, inclusive pelo Papa Pio X, o Papa Pio IX, o Papa Leão XIII, combateram muito isso. E, infelizmente, os bispos liberais começaram a perseguir os dois videntes. Eles foram perseguidos de uma forma terrível, né? Maximino Giraldi, de 11 anos de idade, ele entrou para o seminário, o bispo que apoiava ele colocou ele no seminário, mas depois que esse bispo morreu que apoiava eles, entrou outro bispo, um bispo liberal, um bispo que tinha se contaminado pelos ideais maçônicos, e esse bispo disse para ele: eu vou lhe pagar seus estudos no seminário, né? Porque ele era pobre, mas desde que quando você, no seminário, você não fale que você viu Nossa Senhora, não fale, não espalhe essa mensagem de La Salette, desde que você não fale os segredos, né, de La Salette, as mensagens que ela deu lá em La Salette, e quando você for padre, você não vai poder falar também os segredos de La Salette. Olha o que esse menino fez, de apenas 11 anos de idade. Ele disse, ele era adolescente, já tinha mais idade durante esse período do seminário, ele disse: pois eu não vou continuar, né? Porque eu recebi a missão de Deus, eu recebi a missão de Nossa Senhora, para espalhar essa mensagem, não só para a França, mas para o mundo inteiro. Olha a determinação deste jovem, adolescente Maximino. E aí, meus irmãos, devido a isso, ele preferiu sair do seminário, para poder entrar numa fraternidade leiga, para divulgar as mensagens, uma comunidade leiga, para divulgar as mensagens de Nossa Senhora. Que determinação deste menino, né? Eu vou contar mais no próximo vídeo o fim de Maximino e também como é que se deu a história de Melanie, que virou religiosa e freira. Acompanhe esse vídeo, meus irmãos, é muito importante, muito grave. O que Nossa Senhora relatou em La Salette é algo gravíssimo. Nossa Senhora falou que viria uma apostasia, e essa apostasia estamos vivendo na Igreja Católica hoje em dia. Uma verdadeira perca de fé do cume da Igreja Católica. Bispos contra bispos, cardeais contra cardeais. Nossa Senhora relatou que Roma perderá a fé e será sede do anticristo. Acompanhe os próximos vídeos, curta, compartilhe. Deus abençoe, viva Nossa Senhora de La Salette.